Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Eu me lembro que por volta de 2012, Marley e eu tínhamos uma viagem marcada para São Tomé e Príncipe, uma ilha no continente africano. E essa viagem foi marcada por várias confusões, vamos dizer assim. O primeiro é porque alguns líderes que iam levar essa equipe, um casal, eles reuniram o time, formaram a equipe, mas faltando um pouco mais de um mês para que a equipe viajasse, eles tiveram um problema em família e eles decidiram não ir. Então a base se reuniu e desafiou o Marley e eu a assumirmos essa equipe. Nós então dissemos que nós íamos orar e buscar a direção de Deus, se a gente poderia fazer isso mesmo ou não. Porque qual é o problema aqui? Faltava menos de um mês para a gente viajar, um pouco mais de um mês na verdade. E nós precisávamos levantar todo o sustento para essa viagem, o que era por volta de 12 mil reais em um mês. Isso era mais do que nós tínhamos o ano todo. Então nós fomos orar, nos dispomos diante de Deus e Deus falou conosco que era para nós aceitarmos esse desafio. O resto dessa história tem vários momentos em que nós precisamos de novo buscar a Deus, batalhar em oração, em que nós vimos milagres acontecendo, mas o que eu quero me ater aqui é apenas com essa frase: Deus falou conosco. No texto de Isaías, no primeiro capítulo, a palavra de Deus diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Israel. Ouçam os céus e escute a terra, pois o Senhor falou. E essa parte de texto é tão maravilhosa para mim, porque se você for ler o resto do texto, você vai ver que em Israel e em Judá havia muitas pessoas sendo injustiçadas, muitas pessoas negligenciadas. O culto, Deus diz no texto que era abominável para eles. E estavam todas essas coisas acontecendo abertamente e as pessoas achavam que elas estavam fazendo certo, eu não sei, ou simplesmente fechando o olho para a verdade. Então a Bíblia diz que Deus falou. E que como isso é importante? Isso mostra que quando há injustiça, quando pessoas estão sendo negligenciadas, Deus não permanece calado. Deus não se omite quanto ao pecado ou quanto à injustiça. Deus ele se levanta e se manifesta, porque Ele é um Deus vivo, Ele fala. Se você for ler o texto mais uma vez, você vai perceber que ele começa como uma repreensão, mas que aos poucos, sutilmente, ele vai se tornando uma promessa. O que eu vejo aí também é que a palavra de Deus, quando Deus fala, isso pode ser uma repreensão para aqueles que estão andando de maneira errada. E nós devemos ouvir a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus e reconhecer quando Ele está nos repreendendo e mudar no nosso caminho. Mas também mostra que a justiça de Deus, o julgamento de Deus, ele pode ser a condenação de alguns, mas justiça para outros. Quando Deus julga, Ele traz justiça para aqueles que estão sendo injustiçados. Então, glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso porque Ele fala. E a segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Deus, quando fala, Ele traz ordem ao caos. Essa equipe passou por várias situações, e nós, como líderes, faltando um mês para a equipe viajar, tivemos que orar muitas vezes por situações muito difíceis. Haviam pessoas que estavam se levantando no meio da equipe, tentando trazer uma confusão, alguma coisa. E eu me lembro que um certo dia eu fui para o meio do mato lá na base e orei a manhã toda. E no momento eu vi como se uma carruagem descesse do céu e fosse em direção ao prédio onde as pessoas moravam. E Deus mais uma vez falou comigo naquele momento: eu estou resolvendo essa situação. E quando eu cheguei lá, estava tudo resolvido, tudo tinha mudado. Então quando Deus fala, Ele fala para trazer ordem. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, quantas vozes nós não temos ouvido, na televisão, vozes de político, e contradizendo umas às outras. Então é nesse momento que nós devemos buscar a palavra de Deus.
buscar a voz de Deus, o que Deus está falando nesse momento, sobre as nossas vidas, sobre a nossa situação que vivemos, sobre a nossa igreja, o que Deus está falando conosco hoje. Porque isso vai trazer justiça para nós, isso vai nos repreender no nosso pecado, na nossa injustiça, e vai trazer ordem para todo o caos. Que você tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus.